Que bom estarmos juntos, que bom ter você aqui conosco, ouvindo essa mensagem, adorando. Como foi boa essa adoração e como é bom a gente estar presente aqui, conhecendo como é a vontade de Deus, trazendo a vontade de Deus aqui para a terra, assim como ela é no céu. Nós seguimos na série Assim Como no Céu e nós vamos dar sequência hoje falando como viver e para viver aqui nessa terra e permanecer como no céu. Antes de começar, eu quero falar novamente para você sobre a música autoral da Estação Rocket que saiu ontem. E eu quero que você entre lá logo depois do Encounter aqui online. Vai para o YouTube da Estação Rocket, entra lá, ouve essa música e decora. Grava tudo porque a gente vai aprender muito sobre o fruto do Espírito, cada uma das partes do fruto do Espírito. Então eu espero você lá. Quando a gente fala como no céu, na sequência de tudo que a gente já falou, a gente falou sobre uma metanoia, sobre uma transformação de mentalidade, a gente falou sobre uma transformação de atitude e uma transformação como pessoas. E hoje a gente vai falar sobre uma transformação e um transporte de localização, uma mudança de local, uma mudança de vida completa, que é isso que o Senhor nos chama. Então nós vamos ler em Colossenses capítulo 1 e a gente vai ler desde o versículo 9 até o 14. Vamos juntos. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos em todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos filhos do reino da luz. Pois Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Eu amo muito esse texto, porque ele fala sobre uma mudança de local. Ele fala sobre uma mudança. Eu e você, nós saímos de um lugar. O sacrifício de Jesus por nós nos tirou de um lugar e nos transportou para um lugar completamente melhor e completamente glorioso. A palavra diz que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou. Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, quando a gente recebe essa mudança de local, essa mudança de vida, essa mudança de atitude, a gente precisa viver e permanecer dessa forma. Quando o Juan falou pra gente semana passada que o Senhor nos assentou em regiões celestiais, Ele nos colocou no lugar junto com Cristo, em regiões celestiais. Ei, a gente não pode mais sair desse lugar. Quando o Senhor nos transporta para um lugar glorioso como esse, nós precisamos permanecer, fazer desse lugar a nossa morada, fazer agora disso o nosso estilo de vida, a nossa vida, e nesse lugar, então, essa mudança de endereço, essa mudança de essa transformação de vida precisa ser permanente, precisa ser contínua. A nossa vida cristã não será mais altos e baixos. A nossa vida cristã não dependerá mais de circunstâncias, de situações. Pelo contrário, vamos permanecer. O Senhor nos colocou no reino do seu Filho e é nesse lugar que a gente vai ficar. Nós não éramos dignos, mas Ele nos fez digno. E com essa mudança de rota, e com essa mudança de endereço, com esse transporte maravilhoso, nós vamos entrar no ponto número 1. Pois Ele nos resgatou do império das trevas. Então, ponto número 1, Ele nos resgatou. Ele fez um resgate. Ele tirou a gente.
A gente gosta muito de filme, né? Você gosta de filme, você já assistiu um filme em que a polícia vai lá e faz o resgate daquele refém, ou o resgate. Ei, é isso que Jesus fez. Nós éramos reféns de uma vida ruim, nós éramos reféns do inimigo, nós vivíamos ali em uma vida de prisão, de aprisionamento, e o Senhor nos resgata. Ele paga o resgate para nos resgatar. Então Ele tirou a gente do império das trevas. Esse império das trevas, esse poder das trevas, em outros lugares a gente vê que é sobre o domínio das trevas. Esse não é um lugar bom. Todos nós vivíamos no império das trevas. Antes de conhecer Jesus, todos nós estávamos nesse mesmo lugar. A mensagem, nesses 2 últimos versículos diz assim: que Ele nos fez algo maravilhoso. A maravilhosa verdade é que Deus nos resgatou de becos sem saídas e dos caminhos de escuridão. E Ele nos pôs no reino do Filho que Ele tanto ama. O Filho que nos tirou do poço em que estávamos caídos e se livrou dos pecados que estávamos condenados a repetir. Quando Ele fala desse império de trevas, Ele fala dessa condenação, desse lugar que a gente não conseguia sair. A gente estava condenado a repetir aqueles erros, condenados a viver numa vida de engano, condenados a ter aquela vida debaixo de opressão, debaixo de dor, debaixo de condenação, debaixo da culpa pelos nossos erros e pecados. E o Senhor faz esse resgate. Eram todos nós vivíamos dessa forma. Aquele mal que a gente sabe que não deveria fazer, mas a gente continuava fazendo, a gente permanecia nesse lugar. A palavra diz que o salário do pecado é a morte. A gente acha que não, porque eu me safei, ninguém viu. Parece que não, mas eu posso dizer uma coisa: vai morrendo um pouquinho de cada vez. Vai morrendo a sua vida, vai morrendo a sua alegria, vai morrendo a sua paz, vai morrendo o seu casamento, vai morrendo a comunhão que você tem com as pessoas, vai morrendo a paz, e vai morrendo até que também isso vai matar a nossa comunhão com Deus. Então por isso a gente tem que sair desse lugar. O Senhor nos resgatou desse lugar e a gente não vai mais voltar ali. Então Efésios 2, no versículo 1 ao 6, diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos enganosos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que Ele nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar em regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho uma boa notícia. Jesus nos resgatou. Jesus nos transportou. Ele nos livrou do domínio do inimigo. Ele nos transportou, Ele nos tirou desse lugar. De um lugar onde não existia saída. Era um beco sem saída. Era um poço fundo demais para que a gente pudesse sair sozinho. Eram as consequências dos nossos erros e pecados que nos colocaram naquele buraco sem saída, naquele poço. E o Senhor, quando faz esse resgate, nos leva a um lugar completamente diferente. Ele nos leva ao reino do seu Filho. Ele paga o preço para nos tirar daquele domínio, daquelas trevas que nos oprimiam, daquilo que nos dominava, para agora a gente viver uma vida de transformação. Então o convite
é para uma mudança completa. O convite é porque já que o Senhor me tirou desse lugar, a minha decisão é também abandonar esse lugar. A minha decisão é abandonar essas atitudes. A minha decisão é abandonar a minha vida passada, o meu passado. A Bíblia conta a história de uma família, de um homem chamado Ló. E essa família que foi resgatada, exatamente o que a gente está dizendo, resgatada de uma cidade que estava condenada. A Bíblia conta de um povo que foi resgatado do Egito para uma terra prometida. E sabe de uma coisa? Tanto essa família quanto esse povo, eles olharam atrás. Eles queriam de volta aquilo ali. Eles olhavam, ai, aquela comida era tão boa, ai, era tão bom viver. Ei, vocês eram escravos e hoje vocês são livres. Como que a gente volta a olhar atrás e sentir saudade daquilo que só nos fez mal? E a mulher de Ló, ela olha para trás. Depois que o anjo deu a instrução, não olhe para trás. Ei, me ouça hoje como a voz do Senhor. Não olhe atrás, não olhe para trás, não volte mais ao erro, não volte mais da onde o Senhor te tirou. Você sabe que a palavra diz que quando a gente volta ao nosso erro, nós somos como o cachorro que volta ao seu vômito. O meu cachorrinho passou mal esses dias, ele vomitou e ele comeu aquilo ali. Se aquilo já não era bom para você da primeira vez, como é que você traz aquilo de volta? Ei, o Senhor não te chamou para voltar atrás. Ei, o povo do Egito, o povo de Deus foi liberto do Egito, da onde eles estavam condenados. E o tempo todo eles reclamavam, ai, eu queria aquela comida, ai, era melhor viver lá, a gente vai morrer no deserto. Ei, eu tenho uma coisa para dizer para você. O Senhor tem uma vida de liberdade para você, de libertação. Ele não quer mais que você viva oprimido. Ele não quer mais que você viva dentro disso. Ele não quer que você volte mais para esse lugar. O Senhor nos chama para abandonar, para deixar para trás, para de fato a gente sair nesse resgate, para a gente poder entrar no reino e viver o reino. Entrar no reino e usufruir de tudo que o reino tem, de tudo que Deus tem, da palavra, da bondade, do amor e da graça. Então o ponto número 1 foi, Ele nos resgatou do império das trevas. E o ponto número 2 é que nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ei, a coisa mais linda que Deus fez foi que quando a gente ainda vivia no erro, Ele nos perdoou. Ele não perdoou pensando, então você vai me servir, então você vai fazer isso. Ele nos perdoou porque Ele nos ama, para nos dar uma chance de vida abundante nessa terra e de vida eterna no tempo que há de vir. Ele nos resgatou quando a gente não merecia. E nesse resgate, Ele perdoa os nossos pecados. Ele nos redime. E Ele perdoa os nossos erros e os nossos pecados. Quando a gente lê sobre perdão aqui, não é apenas, eu te perdoo. É diferente, é uma libertação. A palavra original, ela tem mais a ver com libertar de uma prisão do que de fato perdoar. Ela tem esses dois significados. Então, quando a gente vai falar sobre libertar de uma prisão, o direito no Brasil, ele dá a chance da pessoa que está presa a remir os seus dias na prisão. Então, se essa pessoa que está presa trabalhar, ela trabalha 3 dias e faz a remissão de 1 dia. Então, se ela trabalha 3 anos, ela faz a remissão de 1 ano. Se ela lê livros ou se ela estuda, ela continua trabalhando pela remissão. Ei, Jesus fez o trabalho. Jesus fez o trabalho para que eu e você saíssemos dessa prisão. Saíssemos daquelas mentiras que nos envolvíamos. Saíssemos daquela vida terrível que a gente vivia sob opressão, sobre o inimigo. Debaixo desse reino e desse domínio. Ei, nós temos um Deus que envia o seu Filho
para nos dar o perdão, para nos libertar, mas também nos perdoar como se nunca tivesse acontecido. É como se, a palavra diz que ele joga no mar de esquecimento, é como se ele não se lembrasse mais. Dos seus pecados não me lembro mais, ele diz. Então, se ele já nos resgatou desse lugar e ele já nos perdoou, toda a escrita de dívida, a palavra diz que ele rasgou toda a escrita de dívida que era sobre mim e era sobre você. Toda a condenação, ele levou sobre si. Na versão A Mensagem, Colossenses 1,14 diz que o Filho que nos tirou do poço que havíamos caído, se livrou dos pecados que estávamos condenados a repetir. Sem Jesus, debaixo do domínio do inimigo, nós somos condenados a repetir o mesmo erro. Mas eu quero dizer uma coisa, você não está mais debaixo do domínio do inimigo. Você me ouviu? Eu quero dizer uma coisa para você, você já não está mais no domínio do inimigo. Você agora foi transportado para um lugar. E agora você deixa para trás essa vida que te condenava a repetir os mesmos erros. Você já não está mais condenado a viver repetindo, condenado a viver errando, erro após erro e abismo após abismo. Então, se Jesus já te tirou de lá, escolha você também não voltar. Escolha você também sair. A palavra diz que um abismo chama outro abismo. Ele já nos libertou disso. Vamos de fato viver e usufruir essa vida. A palavra diz, aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais. Ei, então se eu e você já somos salvos disso, nós precisamos também trabalhar nessa mudança de vida. Romanos 8, versículo 15, diz: pois vocês não receberão um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual nós clamamos, Abba, Pai. Ei, nós não recebemos um espírito que faz a gente voltar à escravidão, que faz a gente voltar aos nossos medos. O espírito que o Senhor nos dá, a palavra diz que não é um espírito de medo, mas de amor, poder e equilíbrio. É um espírito de ousadia, de poder, de amor, mas de temperança, de equilíbrio. Ei, não podemos mais, não vamos mais aceitar voltar. Esse retorno já não vamos mais cogitar. Gálatas 5:1 diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem mais submeter novamente a um jugo de escravidão. Foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. E essa liberdade que Jesus conquistou na cruz, é nela que nós vamos viver. Por quê? Ponto número 3. Porque Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Esse transporte, essa mudança de localização, esse realinhar, esse ajuste na rota, essa mudança, esse é o nosso destino. Esse é o nosso lugar. Essa é a nossa casa agora, no reino do seu Filho amado. A gente precisa viver digno disso. A gente precisa viver como de fato nós somos. Como de fato o Senhor conquistou esse transporte, esse reino de paz, de justiça e de alegria. Esse reino de filhos significa uma transformação de vida. Ele nos deu o Espírito que nos ensina a ser filhos. Esse Espírito dentro de nós clama Abba, Pai, porque Ele nos ensina. Era fato que a gente não saberia como ser filhos de Deus, mas Ele nos ensina, o Espírito Santo nos guia. É nesse reino de filhos. Sabe o que Jesus disse? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai é o meu irmão. Todo aquele que faz a vontade do Pai é filho. E eu não quero ser um filho apenas porque eu disse eu creio. Eu quero ser um filho porque as pessoas vão olhar para mim e falar: essa menina é filha de Deus, porque as atitudes dela são como de Deus. Eu quero ser parecida com Jesus. E eu quero trazer honra. Eu quero mostrar que eu estou nesse reino de filhos amados por uma mudança. O Senhor me chamou para ser filha.
e filha que se parece com o pai. Jesus disse assim: eu só faço o que eu vi o meu pai fazer. O meu sonho é esse, eu quero ter essa frase, eu quero dizer isso. Eu só faço o que eu vi Jesus fazer. Eu estou nessa caminhada. Cada dia mais eu tento vencer a velha Keila. Eu tento vencer como eu era. Porque eu quero ser parecida com o meu pai. Eu quero ser parecida com Jesus. Dentro do reino de filhos amados, temos atitudes transformadas. Temos mente transformada. Dentro desse reino, queremos viver pelo Espírito. A palavra diz: viva pelo Espírito. E de maneira nenhuma, de modo nenhum, Gálatas 5,16. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum vocês satisfarão os desejos da carne. O que é os desejos da carne? É a sua natureza humana, o velho eu. Era quando você estava debaixo daquele domínio. Mas Keila, como assim? Eu vivo guiada pelo Espírito. Você foi chamado para viver guiado pelo Espírito. Você vai viver na terra como no céu, quando o Espírito Santo guiar a sua vida, falar no seu coração, te mostrar o caminho e você obedecer. Porque a vida com Deus é uma vida de obediência. O Senhor diz: vai, eu vou. O Senhor diz: fica, eu fico. O Senhor diz: ó, quantas vezes o Senhor, Keila, tá falando bobagem. Keila, controla sua língua, controla seu coração. Olha, Keila, você está amargurada à toa. Olha, Keila, joga fora essa ofensa. Ei, Keila, viva pelo Espírito. Ei, você, viva pelo Espírito. Ei, você, viva pelo Espírito. Seja guiado pelo Espírito. Seja transformado pelo Espírito. Obedeça quando o Espírito Santo falar na sua mente, no seu coração. Quando puxar a sua orelha. Quando Ele te guiar, quando Ele te ensinar. Viva desta forma. Obedeça. Seja guiado. Viva pelo Espírito. Seja guiado pelo Espírito. Viva frutificando o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. As crianças já sabem de cor porque eles cantam isso no Rocket. Ei, você também precisa saber. Viver, frutificar, deixar o Espírito Santo falar mais alto dentro de você. Baixar o volume do seu ego. Baixar o volume do seu orgulho. Baixar o tempo todo. O Espírito Santo está me chamando a atenção. Keila, menos orgulho. Keila, menos ego. Keila, mais obediência. Keila, ouça mais a minha palavra. Se eu vivo pelo Espírito, eu ando também pelo Espírito. E o Espírito que habita em mim, ele produz um fruto. E o fruto que o Espírito Santo produz é amor, alegria e paz, paciência, gentileza. Mesmo quando alguém te dá uma palavra dura, mesmo quando alguém te ofende, gentileza. Porque eu sou parecida com o meu pai. Bondade, fidelidade, mansidão. Como o Senhor fala comigo. Eu quero ser mais mansa. Jesus disse: aprendam de mim que eu sou manso e humilde. Mansidão e domínio próprio. Domínio próprio, é isso. Eu quero ser parecida com Jesus. Eu quero que a minha vida seja uma vida digna do meu chamado, digna de tudo que Jesus fez por nós. E o ponto número 4 e último, eu quero viver uma vida digna de tudo que Jesus fez por mim. Vamos viver uma vida digna de tudo que Deus fez por nós. A gente vai dar sequência na leitura dos primeiros versículos de Colossenses 1, no versículo 9 em diante. Apóstolo Paulo está dizendo: eu oro, desde quando eu ouvi falar que o Evangelho chegou até aí, eu oro para que vocês sejam cheios do conhecimento de Deus. Então, esse último passo é o quê? É a minha atitude, é como eu vou agir, como eu vou ser transformado, como eu vou causar uma transformação, como eu vou viver na terra como no céu. Então, vamos começar. 4.1, ou número 1, cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Lembra daquele versículo? Não sejam insensatos, mas busquem a vontade de Deus, busquem conhecer. Então eu quero conhecer a vontade de Deus. 2, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, eu quero viver com sabedoria
E eu quero ter um discernimento espiritual, entender o que o Senhor está fazendo, entender o que está acontecendo no mundo espiritual. 3, que vocês vivam de maneira digna do Senhor. Ei, viva com dignidade. Trabalhe com dignidade. Seja um esposo, uma esposa digno. Seja um funcionário digno. Viva a sua vida com dignidade, para você não ter nada do que se envergonhar. Dignos daquilo que o Senhor fez, para que em tudo a gente possa agradá-lo. Agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Ei, Jesus, o que vai te fazer feliz? Eu quero te agradar. Para que em tudo, toda a minha vida, eu quero que seja para agradar o Senhor. Frutificando em boa obra. Aí, ó, o fruto do Espírito para você frutificar no seu dia a dia, nas suas atitudes, fazendo o bem. O Senhor te chamou para boas obras. Continuando, crescendo em conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder e a força, e dando graças a Deus Pai que nos tornou digno de participar da herança dos filhos da luz. Somos gratos. Não éramos dignos, mas Ele nos colocou nesse lugar, nos colocou nessa posição, porque Ele nos amou. Então nós vamos viver essa vida digna, viver aqui na terra como no céu, para demonstrar, essa é a nossa vida. Mas como, Keila? Através do Espírito Santo. Mas como? Lendo a palavra, conhecendo a palavra. Ei, quando você acordar, abra sua Bíblia. Quando você estiver dirigindo, liga o aplicativo, dá play no Homem Lendo a Bíblia para você. Ei, leia devocionais, leia livros de crescimento espiritual, leia a palavra de Deus. Ei, ore sem cessar. O que é orar sem cessar, Keila? É quando o dia inteiro você está on. Ore sem cessar. Jesus, obrigada. Jesus, eu preciso. Jesus, me ajuda. Jesus, eu quero ser mais parecido contigo. Jesus, causa uma transformação na minha vida. Viva. Viva pelo Espírito. Viva essa transformação. Faça da palavra de Deus o guia da sua vida. Não viva de amuletos, não viva o que tal pessoa falou. Eu assisti essa pregação ontem, essa antes de ontem, essa isso, essa aquilo. E você fica sendo guiado por pessoas ou por ventos de doutrina. Ei, ouça a palavra de Deus. Seja fiel à tua casa, à tua igreja. Caminhe no Senhor em comunidade. Isso vai te fortalecer. Mas viva digno, digna desse chamado, digna de tudo aquilo que o Senhor fez por nós. E agora eu quero orar com você, porque esse momento, essa palavra precisa encontrar lugar no nosso coração, precisa encontrar morada, precisa encontrar um coração disposto a uma transformação. O trabalho duro Deus já fez. O trabalho duro, Jesus que nos tirou do reino das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho, Ele já fez. Mas agora o meu sim diário. Jesus, eu quero ser parecido contigo. Eu quero ser digna de ser chamada sua filha. Eu quero ser transformada, eu quero ser parecido contigo. A palavra diz que nós somos salvos pela graça. Então não é por algo que eu fiz que eu sou salvo. O Senhor já me deu a salvação. Porém, depois dessa salvação, a palavra diz que o Senhor me chamou para boas obras. E Ele já pensou, Ele já sonhou essas boas obras desde o início dos tempos, desde antes dEle nos criar. Ele já sabia, Ele já tinha projetos. Grandes são os sonhos que o Senhor tem para nós. Sonhos de paz e não de mal, para nos dar esperança e futuro. Ele tem boas obras para nós. Então eu vou fazer 2 orações, 2 apelos aqui. E o primeiro é para você, que essa palavra trabalhou no seu coração. Você sabe, Jesus, você já me tirou do império das trevas. Você fez um transporte, você já perdoou os meus erros, os meus pecados. Você já me levou num reino. Mas eu quero viver digno disso. Eu quero ser parecido contigo, eu quero ser guiado pelo Espírito, eu quero ter a minha vida transformada. Dia após dia, cada vez mais.
a palavra diz que quando a gente olha e contempla, o Senhor, o Espírito Santo vai nos transformando de glória cada vez maior. Então eu quero, Jesus, eu quero experimentar e crescer de glória cada vez maior, de glória em glória, ser transformado. Vamos orar. Pai amado, nós somos sua igreja, nós somos seus filhos e filhas, Pai. E como seu povo, não queremos ser apenas aquele povo distante, mas queremos ser tão parecidos contigo como filhos e filhas que fazem a vontade do Pai. Então vem Espírito Santo e causa uma transformação em nós. Vem Espírito Santo e não permite que a gente volte ao nosso erro. Não permite que a gente volte ao engano e às mentiras que a gente vivia, Pai. Mas faz de nós homens e mulheres dignos. Nós queremos ter uma vida digna, que vai honrar o Teu nome, que vai glorificar o Teu nome, que vai trazer pessoas que vão nos ver e vão querer conhecer o nosso Jesus, querer ter a vida transformada assim como eles veem a nossa vida sendo transformada. Porque você que começou a boa obra é fiel e justo para continuar. Em nome de Jesus. E agora o meu apelo é para você. Para você que tem ouvido a palavra, para você que tem assistido aqui no YouTube, ou você tem estado conosco nos presenciais, e você sente que o Senhor está te chamando, e você quer dizer: eu quero você, Jesus, eu quero você. O preço pago pelo perdão dos meus pecados, o transporte, o resgate de um lugar terrível para o reino de filhos, isso não tem preço. E o Senhor só quer o seu sim. Porque a parte difícil Ele já fez. Mas você se rende a Ele e permita o Espírito Santo continuar trabalhando no seu coração. Então, se esse é você hoje, existe um link aqui para você clicar. Existe um QR Code para você acessar, porque nós queremos muito te conhecer. Nós queremos te ajudar nessa caminhada. Quando a gente diz sim para Jesus, a gente se torna parte desse reino, a gente se torna parte dessa família. O Hangar, como família, quer te conhecer, quer te receber. Então, por favor, preencha esse link, mas nós vamos orar por você. Muito obrigada, Jesus, por pessoas se rendendo a Ti. Obrigado pelo grande amor com que você nos amou. Obrigada, Jesus, por nos arrancar daquele império de trevas, da ausência de Jesus, da ausência da luz, Pai, e nos levar em um lugar tão maravilhoso que é a Tua presença, que é o Teu reino. Obrigado por pagar um alto preço pela nossa liberdade. O Senhor nos arrancou, nos resgatou e nos trouxe vida, vida eterna e vida abundante. Somos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém.